Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Olá, meus amigos queridos, bom dia, meus irmãos, bom dia você que está aí cedinho com a gente aqui no nosso programa, na Web Estação da Luz, que sempre nos recebe às segundas-feiras, às 7h30 da manhã. Acorda, bate as panelas, gente! Bom dia, Nilza querida, como está você? Bom dia, Miriam, bom dia, Mauri, bom dia, amigos queridos, que a paz de Jesus nos envolva hoje e sempre. Bom dia, Mauri! Como estão essas terras aí, essas serras aí? Olha, nem tanto, nem tanto. O Paraná é um estado assim que tem boa parte das suas terras num planalto só, né? Aqui se emenda com Mato Grosso e a topografia que a gente conhece. Estamos felizes da vida por estarmos aqui com vocês duas e o pessoal que sempre está conosco, aprendendo com o livro Os Mensageiros. Eu estou muito contente de estarmos com vocês, né, e a possibilidade de aprender mais e mais. Sim. Muito bem, minha gente. Nós estamos dando prosseguimento ao capítulo 27 de Os Mensageiros. Nós estamos nesse capítulo, O Caluniador. E, como sempre, nós iniciamos a nossa leiturinha com o Evangelho segundo o Espiritismo. O dever é a obrigação moral diante de si mesmo, em primeiro lugar, e depois dos outros. O dever é a lei da vida. Ele se encontra nos mínimos detalhes e também nos atos mais elevados. Quero falar aqui apenas o dever moral, e não do que as profissões impõem. O dever é muito difícil de ser cumprido na ordem dos sentimentos, porque se encontra em antagonismo com as seduções dos interesses e do coração. Suas vitórias não têm testemunhas e suas derrotas não têm repressão. O dever íntimo do homem depende do seu livre-arbítrio. O aguilhão da consciência está esta guardiã da integridade de caráter, o adverte e o sustenta mais frequentemente, se mostra impotente diante dos falsos argumentos gerados pela paixão. O dever do coração, quando fielmente observado, eleva o homem, mas como determina
determinar este dever? Onde começa? Onde termina? O dever começa precisamente no ponto em que ameaça a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo, e termina no limite que não desejais ser transposto por ninguém em relação a vós mesmos. Deus criou todos os homens iguais para a dor, pequenos ou grandes, ignorantes ou instruídos, sofrem pelas mesmas causas, para que cada um julgue judiciosamente o mal que pode fazer. O mesmo critério não existe em relação ao bem, infinitamente mais variado nas suas expressões. A igualdade diante da dor é uma sublime previsão de Deus, que deseja que seus filhos, instruídos pela experiência comum, não cometam o mal, alegando a ignorância de seus efeitos. O dever é o resumo prático de todas as especulações morais. É uma bravura da alma que enfrenta as angústias da luta. É o austero e dócil, pronto a dobrar-se às mais diversas complicações, permanece inflexível diante das suas tentações. O homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais do que as criaturas e ama as criaturas mais do que a si mesmo. Ele é, ao mesmo tempo, juiz e escravo na sua própria causa. O dever é o mais belo adorno da razão. Ela nasce dela, como o filho nasce da sua mãe. O homem deve amar o dever, não porque ele o preserve dos males da vida, aos quais a humanidade não pode subtrair-se, mas porque ele dá à alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento. O dever cresce e irradia sobre uma forma mais elevada em cada uma das etapas superiores da humanidade. A obrigação moral da criatura para com Deus jamais cessa. Ela deve refletir as virtudes do Eterno, que não aceita um esboço imperfeito, porque deseja que a beleza de sua obra resplandeça diante dele. Então, vamos orar, minha gente. Nilza gostaria de fazer a nossa prece inicial? Sim, com muita alegria por todas as bênçãos que temos recebido e que vem deste Pai que é só amor. E assim, buscando Jesus no nosso íntimo, nós vamos falando com Ele da nossa gratidão. Profunda gratidão, Senhor, por tantas bênçãos que recebemos todos os dias das nossas vidas. E hoje, nós queremos pedir, Senhor, que clareie o nosso pensamento e o nosso coração, para que nós possamos compreender as reflexões desta manhã e acolher amorosamente cada ensinamento, para que nós, espíritos imperfeitos que somos, possamos aprender para podermos viver juntinhos às leis divinas. Obrigada, Senhor, que a tua paz infinita nos envolva hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Então, meus amigos, a gente vinha falando na outra aula, né, na aula 169, que o nosso querido Paulo, ele foi encontrar, ele está num lugar separado de outras pessoas, porque ele apresenta um estado de loucura, ainda muito debilitado, em recuperação das suas mazelas. E dizia o nosso querido Alfredo, deu o exemplo do próprio Cristo, que
todos viram Cristo sendo crucificado e a gente ainda não tirou o Cristo de cima do madeirio ainda infame por conta das nossas próprias imperfeições. Então, cada criminoso sempre carrega consigo aquele crime que ele cometeu. Ele não consegue ainda tirar de dentro de si ainda a culpa, aquelas coisas todas que ali ele carrega. E então ele esclarece, o nosso querido Aniceto, vai esclarecendo a Vicente e a André Luiz, que ali se trata de um desses casos, né? Mas o que interessante ficou na mente de André Luiz é que nas reminiscências do Paulo estaria ali a Ismália, que é um espírito de muita luz, e também o Alfredo, que é a pessoa que está ali como coordenador de todo o Campo da Paz, né? toda aquela colônia. Então, ele achou interessante como é que essas pessoas estão ali dentro das reminiscências daquele espírito ali. E aí a gente está dando continuidade, então, hoje, então, a esse capítulo aí, né? Eu queria falar que esse tormento que Paulo vive, claro que são as lembranças dos erros do passado, mas eu fiquei pensando também que ele não se perdoou, e enquanto ele não reconhecer, porque ele ainda não reconhece os erros cometidos, gravíssimos, não é? Ele não consegue se perdoar. Então, é um espírito muito atormentado. Precisa do quê? Primeiro, de reconhecer o que fez, não é? Precisa pedir perdão a Deus, porque ele distanciou-se das leis divinas para atender a sua ilusão no mundo, não é assim? E perdoar a si mesmo, que eu entendo como necessário para todos nós, já que somos tão frágeis, não é? Tão imperfeitos. Tudo isto tem. Eu penso nisso algumas vezes, não é? E acho importante o auto-perdão para que nós possamos viver mais aliviados. É um processo, né? O processo do adoecimento existe, mas também o processo da cura, ele também se faz na medida em que ele vai ter que entender toda essa questão. Mauri, você Diga lá. poderia falar aí Diga com a lá, gente? Miriam. Diga lá. Vamos lá, dá aí o pontapé na nossa leiturinha de hoje, por favor. Olha, primeiro eu queria falar o seguinte: eu achei muito oportuno, muito bacana a escolha desse tema, o dever como introdução e a conexão que faz com tudo isso que a gente está conversando. Muito bacana, né? A gente constatar que ali o dever é o mais belo adorno da razão. A gente está buscando racionalidade na compreensão desse mundo que é o espiritual. Havendo isso enquanto conhecimento antecipado das coisas desse mundo, nós vamos atribuindo aqui os nossos deveres mais profundos à medida em que estamos aprofundando, né, essa sensação de dever que temos, né? Porque o Espiritismo não dá para a gente só esse bel prazer de termos um tema mais gostosinho, mais profundo, essa coisa mais gostosa de refletir, né? A gente não pode mais alegar ignorância. Então, os nossos deveres vão aumentando na medida em que vamos adornando a razão, né? À medida em que vamos aprofundando nesses valores, a gente vai, sim, pertencendo a esse mundo de maiores responsabilidades. Muito oportuno mesmo. Gostei da escolha de vocês duas. Dela,
Escolha dela. Miriam, Eu fiquei tão surpresa quanto você e também achei muito bom. E sobre o dever, se os amigos me permitem um comentário, eu sempre penso, já faz muito tempo, que quando nós fazemos alguma coisa que nos causa uma alegria íntima, uma emoção mais feliz, serena, é porque naquele momento, aquela atitude que tomamos providência está ajustado com os deveres que nós nos propomos quando no mundo espiritual. Eu tenho isso muito forte no meu sentimento, sabe? Porque a gente pode fazer muita bobagem, não é assim? Mas quando nós estamos fazendo alguma coisa, como agora, por exemplo, quando estamos aqui, deixando de lado todas as ilusões do mundo para abraçarmos esse estudo, para aprendermos mais um pouquinho, nós estamos ajustados com aquilo que nos comprometemos a fazer. Os amigos concordam comigo? opa, estamos a caminho e os deveres só vão aumentando, né? Sim. Nessa proporção aí. É. Muito E é bom, bacana. né? É muito bom mesmo. Suscita, você viu, Miriam, que suscita aí uma discussão longínqua, É verdade. ela é profunda, Muito. muito pertinente. O, Pertinente ao livro, inclusive. exato, É, porque o nosso querido instrutor, Aniceto, vem falando para André Luiz, para que eles prestem atenção, porque eles vão ter que fazer, desempenhar tarefas nas quais eles vão lidar com espíritos das mais variadas ordens. E esse é um sim. tipo de espírito que eles irão também estar ali, né? Estar envolvido com ele. E nenhum das pessoas se afasta das leis. Então, elas não são as leis divinas, elas não privilegiam uns em detrimento de outros, né? E Claro. que esclarecendo de fato que cada um tem o dever de fazer a sua parte da melhor maneira possível. O pobre do Paulo, ele aonde ele for, ele ele ainda está mesclado naquelas suas confusões, aonde ele parar, ele vai continuar sendo ele, né? Então mesmo que acha que ele não vai ser, ele agora virou anjo, não vira. A pessoa não vira anjo, né? Não, Nunca. mesmo encarnado ou desencarnado, nas duas condições da vida, a pessoa vai ter estar junto ali da coisa. Então, diz ali o texto, o esclarecimento, diz André Luiz, o esclarecimento não podia ser mais lúcido, porque o Aniceto vai falar sobre Deus, sobre o flagelo do Cristo, que aquela condenação do mestre é um flagelo, é um crime coletivo, um crime que está conosco até os dias em que a gente se vestir de luz, se a gente chegar à redenção. Então, é um processo de cada espírito para se reconhecer e se continuar, né? Então, ele diz: sentia-me diante de nobres revelações. O dever possui as bênçãos da confiança, mas a dívida tem os fantasmas da cobrança. Tornou o generoso mentor com grande acento. Então é isso, a gente fica com aquele rame-rame dentro da gente. As pessoas podem, ela está sorrindo, ela está muito bem, mas dentro dela ela está talvez um grande vulcão, ainda cheia dessas coisas, né? E eu trouxe aí essa questão de que se deve entender por lei natural. Então, a lei natural é a lei de Deus, é a única verdadeira para a felicidade do homem. Ela lhe indica o que deve fazer ou deixar de fazer. E o homem só é infeliz porque se afasta da lei de Deus.
Exatamente. Sim, às vezes a gente fala, mas por que que ele é tão infeliz? Porque ele se afastou da lei de Deus. Então, ver o outro como a si mesmo, não ter a culpa, ir minorando aquela forma ali, fazer todo o bem que lhe é possível ser feito, né? Então, é um processo que cada espírito tem que andar, tem que caminhar para fazer-se melhor perante as leis divinas. Você não deve ao outro, você deve à lei, na verdade. Sim. Então, é um processo que cada espírito tem que fazer, tem que caminhar, não tem jeito. Ele diz ali que o dever possui a bênção da confiança, mas a dívida tem o fantasma da cobrança. É uma reflexão sobre a diferença entre cumprir um dever e de ter uma dívida. Então, no âmbito do espiritismo, ela pode ser entendida como uma metáfora para a responsabilidade moral e espiritual. Cumprir o dever, seja no plano físico ou no espiritual, traz confiança e paz no interior de cada um. Enquanto a dívida, seja material ou carnal, bom dia, Vanira, bom dia, meninas, Francisca, sejam todas muito bem-vindas aos nossos estudos de hoje. Fiquem à vontade para participar junto conosco, a brilhantar aqui com as suas dúvidas, né? Com os seus comentários, que sempre são muito bem-vindos. Então, cumprir o dever, estou retomando aqui, seja no plano físico ou espiritual, traz a confiança e paz interior, enquanto a dívida, seja material ou carnal, pode gerar angústia e sensação de confianças constantes, né? Então, as sensações, né? Aí, então, tem gente que dorme com a dívida debaixo do travesseiro, né? Ai, meu Deus, amanhã tem que pagar o colégio. Ai, meu Deus, tem que pagar o aluguel. Ai, meu Deus, dorme com a dívida, né? Mas eu acho que a dívida maior que nós trazemos não é o que eu devo que pagar, embora eu tenha que ter responsabilidade, mas é aquilo que nós fazemos para o outro, não é? Você, quando dorme atormentada, parece que tem um monte de pessoas ali na cama com você, porque você nem dorme. Vira para cá, vira para lá, tal pensamento atormentador. No meu entendimento, a grande dívida que nós temos é quando nós não fazemos para o outro como queremos que seja feito para nós. Eu tenho isso como regra de vida, sabe? É tão importante você viver em harmonia, fazendo sempre com que a vida daqueles que estão por perto seja mais serena, seja menos conflitante e seja mais amorosa com a presença de Deus, que nós temos que ir ao encontro dele sempre, não é? Isto realmente toma conta dos meus pensamentos. Vamos trabalhar? Vamos ganhar dinheiro? Vamos pagar nossas contas? Tudo certo. Mas o que para mim, Nilza, incomoda muito é quando eu não soube, naquele dia, trazer mais alegria para alguém. Isso realmente me motiva a pensar, não é? E a fazer as escolhas melhores. Ter esta autocrítica, eu acho que pode nos ajudar a viver em paz. Olha, eu acho que é muito pertinente e veja como que a divindade nos facilita o trabalho de aprender, né, a apreender esses valores. A frase, né, que as bênçãos da confiança, né, e o fantasma da cobrança, a gente tem com as oportunidades que a vida nos traz, a vida material. A gente tem que cumprir esses códigos sociais todos. Se você comprou, você tem uma dívida, você paga. Se você
tem tarefas assumidas, você tem um dever, você tem uma dívida, você paga, você cumpre. Então, nós temos aí, transitando do material para o espiritual, a construção desses valores. Sim. E, na verdade, chega um momento em que a gente prefere as bênçãos da confiança que todos os deveres cumpridos nos trazem, mas a gente vive numa atmosfera de confiança do mundo externo para conosco, confiança de nós para conosco mesmos, né? E a gente se adianta a esse processo, como a Miriam descreveu, né? Ao invés de estar sempre no sofrimento, naquela sensação terrível, de estar em todos os momentos se sentindo atrasado, né? Diante das cobranças da vida e dos valores morais aos quais nós temos compromissos. Então, essa sensação a gente tem, graças a Deus, né? E é bem a Ele mesmo, que a gente tem as oportunidades para ir desenvolvendo, saindo dessa condição de sermos arrastados e estarmos sempre atrasados para o cumprimento do dever, para essa sensação que a gente vai construindo, que são as bênçãos da confiança. Você poderia continuar lendo aí, Amaury, por favor? Sim, vamos lá. O cumprimento do dever é visto como um passo importante no desenvolvimento espiritual. Ao cumprir suas obrigações, seja com a família, com a sociedade ou com a própria consciência, a pessoa fortalece a sua confiança e a paz interior. A responsabilidade, a honestidade e a determinação necessárias para cumprir com as obrigações, tanto pessoais como sociais, ajudam a fortalecer a autoconfiança e a paz interior. Quando se cumpre com o dever, mesmo que seja algo difícil ou desagradável, a pessoa experimenta um senso de realização e de satisfação, que contribui para o seu desenvolvimento pessoal e espiritual. Desculpem, eu acabei me adiantando. Não, mas é exatamente isso que você estava falando, né? É. A pessoa tem essa necessidade de estar no mundo e ser parte dessa sociedade, né? Fortalecer a sua autoconfiança, trazendo mais paz, mais tranquilidade, né? Para si e para os que estão à sua volta, né? É uma responsabilidade que ela chama para si, né? Na medida que ela vai caminhando, né? No livro Pensamento e Vida, está lá no capítulo 21, de Francisco Cândido Xavier, eu trouxe um pedacinho, né? Que Emmanuel vai falar, né? E quando Emmanuel faz um mais, né? Já viu, né? É um Faz seminário. toda a diferença o mais de Emmanuel. E pronto, é o seminário, né? É o seminário. Ele é demais. Então, o dever, segundo ele, é nossa submissão aos princípios estabelecidos como leis pela sabedoria divina para o desenvolvimento das nossas faculdades. Representa a faixa de ação no bem que o Supremo Senhor nos traça a responsabilidade. Né? Nós estamos nos lugares certos, às vezes a gente acha que, nossa, essa família não é minha, não, eu caí aqui de paraquedas, né? Então, não é bem assim, né? A gente está ali, naquele lugar onde Deus nos colocou para que a gente possa aprender ali, não fora dali. Né? Então, é essa faixa de ação do bem que a gente possa fazer, todo o bem que a gente possa fazer e estender àqueles que estão junto conosco. Né? Surge, então, para nós o inexorável constrangimento, a luta maior, que podemos nomear como sendo o dever regeneração, pelo qual somos compelidos a produzir reflexos inteiramente renovadores de nossa individualidade, à frente daqueles que se fizerem credores das nossas cotas de sacrifício. Às vezes a gente fala, mas ainda a gente cobra muito dos filhos, né? Eu fiz tudo por você.
Às vezes não é bem assim, não. Às vezes eles são os nossos credores e hoje nós temos a possibilidade de abrir e ampliar os seus caminhos, né? Enfim, há aí entre nós sempre uma relação muito íntima dos nossos passados com os nossos presentes, fazendo que a gente possa caminhar melhor para um futuro. Às vezes a gente acha que não, acha que sou a última Coca-Cola do deserto, então, né, enfim, vou fazer tudo aquilo que seja bom para mim e não bom para o outro. Quando a gente tem que ter esse olhar, né, da regeneração, que é muito difícil, viu, gente? Vou dizer para vocês que é facinho, não. Rapadura é doce, mas não é mole, não. Tem muito que se corrigir, muito que se conversar, né? Há muitas trocas a serem feitas num processo de responsabilidade mútua para se regenerar e se produzir pessoas melhores, porque, na verdade, todos nós queremos ser felizes, né? Na verdade, todo homem caminha para a felicidade, não é isso, Mauri? Mauri está doido para falar. Vai lá, Mauri. E eu querendo ouvir. Se há uma coisa que a gente tem, é um encontro marcado com os nossos irmãos da segunda ordem, né? Então, a gente vai chegar lá, a gente só não pode se atrasar. Esse encontro está marcado. Emmanuel, como sempre, traz essa imagem, né? Essa figura de linguagem, ou essa forma de facilitar a compreensão como o espelho, a reflexão nessa obra Pensamento e Vida, né? Tudo sugere a reflexão daquilo que devemos atender aos reclames da evolução. E nesse quesito, né, não é diferente. Então, produzir esses reflexos inteiramente renovadores de nossa individualidade requer, sim, o reconhecimento de que, para que sejamos golpeados, para que a gente seja remodelado, para que a gente avance nesse processo de melhoria, a gente vai ter que se submeter a esses credores de pequenas cotas, né, de sacrifício que a gente tem que fazer. E são os sacrifícios que fazemos àqueles que estão à nossa volta, na família, no trabalho, na vida em sociedade, enfim. Esse quesito, permitir-se a evolução, cumprindo com essas pequenas tarefas, né, que nos suscitam cumprimento de dever, essa conquista, essa sensação de dever cumprido, é um presente da divindade, né? A gente vai cumprindo pequenas coisinhas o tempo todo, ao final da encarnação, pequenos avanços, mas de nós não é exigido outra coisa que não o esforço. E a gente sabe que não tem esforço exigido maior do que a nossa possibilidade de cumprir com esse dever. Então, essa sensação, esse hábito que se vai constituindo de refletir sempre o nosso melhor para o mundo, a gente se constitui exatamente desses pequenos labores, né? Descobrindo o prazer dessa sensação de dever cumprido. E a gente se constitui em avanços, pequenos avanços, mas que ao longo de uma vida, né, ao longo de uma encarnação, várias encarnações, a gente vai se satisfazendo com essas conquistas cada vez mais profundas, se bem que sabemos que a conquista maior é quando nós conseguimos nos inclinar ao próximo e fazer para ele o que a gente gostaria que todos fizessem para nós, né? Essa compreensão é que é a qual estamos sendo chamados o tempo todo, né? Então, segue aí o nosso... agora que nós vamos entrar na história, no cerne do conteúdo do nosso trabalho aí, né? Vamos segue, lá. Então, aí o nosso livro aí. Vamos lá, então. Comigo? Isso, contigo.
Readquirindo a serenidade, interroguei: mas Paulo veio ter casualmente a este posto? Não, respondeu Aniceto, atencioso. Foi trazido pelo próprio Alfredo, que se sentiu necessitado de disciplinar o coração. Olha só. É muito interessante, né? Um Ele gesto de amor de Alfredo, não é? De é, tolerância, de respeito à dor do outro. De enfrentamento à sua limitação, né? Também. Exatamente aquilo que é o cerne da necessidade dele, ele vai de encontro. Ele teve que vencer a si mesmo, não é? Porque podia, como qualquer ser mortal, guardar mágoas, ressentimentos, e, no entanto, ele saiu de si para socorrer aquela criatura tão endividada com as leis divinas. veja É aí bem, que eu me refiro, né? Como dizem, é aí que eu me refiro. O É, sujeito foi de encontro exatamente àquilo que mais o incomodava, né? isso é uma grandeza. A grandeza. É uma decisão que dá uma inflexão na curva, né? exatamente aí. Bom, Então, eu trouxe aí o pedacinho do Evangelho, o Vamos lá. caracteres da perfeição, gente. Porque Muito o bem. que eles são? Uhum. Inimigos, um É, inimigo do outro, certo? Porque um caluniou, destruiu a vida do outro, através da calúnia, não só dele, mas de outras pessoas. E ele refazer o caminho, nossa, que maravilha, né? Amar os vossos inimigos, fazer o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Porque se somente amardes os que vos amam, que recompensa tereis isso? Não faz assim também os publicanos? Se unicamente saudardes os vossos irmãos, que fazeis com isso mais do que os outros, não fazer o mesmo os pagãos? Sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Um dia seremos assim, perfeitos como o Pai Celeste. Né? Estamos a caminho, é uma caminhada. Né? Então, já consegue perdoar a unha que caiu? Já consegue? Aquele que tirou a sua unha e o pedacinho da unha? Já consegue? Então, o que o Alfredo está fazendo é esse trabalho consigo próprio de ir para frente, de poder fazer o seu melhor, né? Então, é um processo de cada pessoa no seu tempo. Ah, quer dizer, ele Alfredo, está lá na espiritualidade, ele já está num grau, mas ele não era sempre assim, não. Ele veio de umbrais, ele adquiriu esse processo que ele teve que fazer consigo próprio para melhorar-se. Então, o processo individual consiste não somente no desenvolvimento da inteligência e na aquisição de algum conhecimento. O processo consiste principalmente na melhoria moral, que a Nilza falou, na depuração do espírito, na extirpação do mal, do germe que existe dentro de cada um. E é o verdadeiro processo, é o progresso, é o único que assegura a felicidade da humanidade, porque é a negação do mal. Se a gente ainda tem a maldade, a gente precisa domar as nossas más tendências, né? Esse livro é maravilhoso, Obras Póstumas, pouco estudado no meio espírita, deveria ser mais também estudado, acho. né? Deveria ser um pouco mais porque Explorado. porque ali tem vários textos do Kardec que são muito elucidativos, que ajuda demais a gente nesse nosso processo, né, Nilce? Eu fiz um estudo por 2 anos e meio do Obras Póstumas com um grupo de amigos aqui em Sorocaba. E foi uma grandeza para todos nós. No primeiro momento, estranhamos, né? Todos nós. Foi uma sugestão minha, mas ao longo dos encontros semanais para estudo,
todos nos encantamos com tanto conhecimento que encontramos ali. Foi muito bom ter estudado essa obra, foi muito bom mesmo. Porque Sabe? exatamente o Cristo foi o iniciador da mais pura, da mais sublime moral. Então, da moral evangélica cristã, que há de renovar o mundo, de aprimorar os homens, de torná-los mais irmãos, que há de fazer brotar de todos os corações a caridade, o amor ao próximo. Não pode ser só apenas palavras, não é para ficar lá no livro, é para ser vivida, né? É estabelecer entre a solidariedade comum, né? Não é isso, amor? E eu sempre puxando, né? Que bom, que bom. Olha, nós temos doces tarefas, né? Já compreendemos que, suportando o que nos foi entregue, né? Cumprindo o dever, nós vamos estar nesse rumo aí. Aliás, quer queira, quer não, já estamos. Agora, quando a docilidade, quando a gente se torna solícito ao que nos é oferecido, e docilmente vamos acatando aqui, avançando, usando a inteligência, colocando a razão a serviço disso tudo, porque, Sim, olha, já que temos esse encontro marcado com a perfeição, por que ficarmos nos debatendo, andando de lado e olhando para o chão, como diz o poetinha, e ficarmos aí negando, olha, isso não é comigo agora. É muito bonito tudo que emana dos livros, dos programas da Web Rádio Estação da Luz, é tudo que a gente ouve no Centro Espírita, tudo que fazemos, falamos. Ah, mas isso ainda não é para mim. As minhas essas formações mentais que povoam comigo são para mais para frente, né? Essa tal lembrando aqui aquela estrada de Emaús, né, onde todo mundo se perguntava, aqueles irmãos lá se perguntavam o que é que se poderia fazer, né, agora que não estávamos mais com o Cristo presente, que ele tinha morrido, e aparece aquela pessoa que era exatamente o Cristo na forma de um necessitado. A gente não tem que fazer projeções longínquas, né? Esses textos aqui são excelentes para puxarem a gente, né, para aquele dever. Olha, a única coisa que te compete é ser dócil ao que está sendo oferecido. Foi oferecida a encarnação. Olha quanta coisa teve que acontecer. A engenharia da encarnação para a Nilza, para a Miriam, para mim. é, Estamos aqui agora com a Alvanira, né, com a Liduína, e a gente está aprendendo um com o outro. Então, a gente se tornar, né, oferecer-se dócil a, a esses encaminhamentos, é tudo que a gente tem que fazer. E, lógico, sobra atividade, né? A gente tem aqui a concepção de tudo, né? Metade da coisa já está realizada. A outra é botar a mão na massa, é levantar mais cedo, dormir mais tarde, é dedicar-se ao processo, não ter preguiça, não, né? Vencer o sofá, vencer os atrativos que a vida oferece. Então, esses deveres, né, Nilza, não são tão grandiosos assim. A gente sabe que pode cumpri-los. É só não eu não deixar vou vir vencer o represar e sofá. depois querer fazer tudo de uma vez. Oi? Ai, adorei o vencer o sofá. Mas é real o que você está falando, não é? Porque muitas vezes você é tomado de uma vontade tão grande de ficar à toa. Claro que a gente tem direito ao descanso, lógico, não é? Mas o que a vida nos convida a fazer, não é isso? As oportunidades que nós temos até de sair de si mesmo, como diz Emmanuel, caridade é dar de si, não é? E nas questões mais simples, mais comuns, é possível que a gente vença o sofá. Adorei essa ideia. E realmente, sabe, vamos agir.
honesta e corretamente, o mais amorosamente possível e sempre, invariavelmente, ajustados com as leis divinas. É difícil? É. Exige? Sim. Mas, como você disse, nós estamos a caminho da perfeição, não é? É, Então, eu preciso a mi- começar a organizar isto, a pensar nisso. Outro dia, eu pensava, meu Deus, eu quero ser um espírito pacificado e pacificador. Coloquei como meta. Depois eu fiquei pensando, como é difícil, não é? E vou precisar de muitas reencarnações para alcançar esse estágio. Então, por enquanto, eu estou ensaiando ser feliz, eu estou ensaiando estas conquistas que eu acho, que eu considero extremamente importante. Paz de espírito é fundamental, não é? Olha, Uhum. a Miriam falou ainda há pouco que rapadura é doce, mas não é mole, né? Sim. Agora, me dá um canivetinho e um cadinho de tempo para você ver, né? A Cadinho gente de chega lá. Ah, vai. Tem uma pessoa conhecida que a gente convida para os trabalhos, para os estudos. A gente convida amorosamente. Eu gosto de dizer, eu convido, mas não insisto, né? E essa tempo. moça, essa senhora disse para mim, Nilza, na outra encarnação. E eu fiquei pensando, ela está deixando para mais tarde a sua felicidade, não é isso? Todos nós estamos num processo, né? Não tem jeito. É o É, nosso processinho de cada dia que a gente vai devagarzinho andando, né? Como eu tinha dito anteriormente, o André Luiz ficou muito, e o Vicente ficaram muito interessados, por que o Alfredo e a Ismália estavam dentro das memórias do Paulo, né? sim, Então, o Aniceto, então, vai começar a dizer que o Paulo não veio ao posto por vontade própria, foi o próprio Alfredo que foi lá buscá-lo. Nosso isso. amigo que hoje dirige esta casa de amor desprendeu-se do mundo sob intensa vibração de ódio e desesperação. Imagine, sofreu muitíssimo nos primeiros tempos, embora nunca fosse abandonado pela dedicação da abnegada companheira, da Esmalha. Ele nunca Isso. foi, então, o amor sempre o acompanhou, sempre estava junto com ele. Nós podemos fugir dos tribunais da terra, mas jamais fugiremos dos tribunais das nossas consciências. Podemos ir a qualquer lugar, seja aqui ou no espaço, as nossas culpas nos acompanharão. Por isso, o caminho é a nossa reforma íntima, nossa mudança verdadeira de sentimentos, de atitudes, de ações, que farão com que possamos evoluir e, consequentemente, aprendemos a amar, a perdoar os nossos semelhantes em qualquer situação. Sim. O Alfredo está dando um exemplo. O coração dele pedia para que ele fizesse alguma coisa em prol dele próprio, porque ele sentia aqueles sentimentos ainda. Então, a nossa benevolência deve começar a ser praticada em pequenas doses de tolerância, até que consigamos prosseguir agindo com amor e fraternidade com todos. Então, é um passinho de formiga, todo santo dia, nesse andar, não tem jeito, a gente está no processo. A gente está num processo de amadurecimento espiritual, mesmo que a gente ache que não, né? A gente acha que, né? E será que esses espíritos errantes, é, eles ficam por aí vagando? Será que eles sempre estarão sendo culpados? Será que as memórias... Eu me lembro do filme Nosso Lar, que tinha cena em que a pessoa ficava ali naquela monoideia, né, de culpa, e isso me chocou bastante, me impressionou bastante, né, a imagem, a questão
visual, audiovisual do negócio ali, chama muito a atenção a gente, né? E aí, por isso, eu trouxe essa pergunta, né? 227 do Livro dos Espíritos. De que maneira os espíritos errantes se instruem? Porque não basta. Um tem que aprender com o outro, né? Então, como é que eles vão aprender? Sem dúvida que não é do mesmo modo que o nosso, correto? Eles estudam seus próprios passados e procuram meios de se elevar. Veem, observam o que se passa nos lugares por onde percorrem, escutam os discursos dos homens esclarecidos e os conselhos dos espíritos mais elevados que eles. E tudo isso lhe incute ideias que eles antes não tinham. Então, a tudo serve. Cada um serve ao outro. Às vezes a gente acha que não. Mas uma brincadeirinha, um esgar qualquer, um falar mal do outro ali, uma caluniazinha aqui não vai fazer importância, né? Quando a gente está percebendo que não, que as nossas simples ideias podem colaborar para aqueles que nos observam, né? Aqueles que estão junto conosco, que são pessoas que estão ali necessitadas de aprendizado, né? Como nós. Como é que a gente aprende, né? A gente aprende nos livros, a gente aprende nos comentários dos companheiros, né? Então, como é que a gente aprende? A gente aprende com todas as pessoas. Então, a transformação moral exige uma postura concorde com a lei divina. É uma conquista de valores morais, lenta, claro, árdua, sacrificial, impondo-nos vontade real, autodisciplina, perseverança e renúncia. Olha, é fácil, né? Fácil falar, fácil escrever, né? Eu quero ver, fácil é viver. Eu quero ver esse negócio do viver, né? Como é que você vai ter essas condições para você ser melhor, né? Então, é uma coisa que a gente precisa, às vezes, dar uma paradinha para refletir, realmente refletir, né? Se o Alfredo deu a paradinha dele, foi lá nos umbrais, buscou o Paulo, que estava meio lelé da cuca, para tratar dele, é porque o coração dele ainda estava ligado muito a essas conquistas, lentas, árduas, mas ele estava ligado ali àquilo que já tinha passado. Não é isso, Nilce? Nós podemos compreender que a atitude de Alfredo foi alavancada pelo perdão. E eu entendo, meus amigos, que quando nós perdoamos legitimamente, somos os primeiros favorecidos, porque a leveza, a serenidade construída a partir do ato de perdoar realmente favorece, em primeiro lugar, a nós mesmos. E eu entendo que ali a atitude tão fraterna de Alfredo trouxe para ele a paz que ele precisava, porque naturalmente também viveu os seus conflitos, não é? Diante das atitudes de Paulo. E ele fraternalmente busca, vamos chamar de seu inimigo, não é? Para poder auxiliá-lo, para poder amparar esta criatura. E ficou com ele numa convivência, uma vez que ele levou Paulo para o campo da paz, onde ele é o administrador. Então, eu vejo assim, em princípio, a paz que Alfredo conquistou pelo seu próprio gesto, pela providência que tomou. E isso eu entendo que é real. Até nós mesmos, na nossa vida simples, com questões simples, quando nós entendemos o outro, quando nós aceitamos o outro como ele é e queremos continuar juntos caminhando, é extraordinário. Eu penso assim: o meu termômetro está na hora que eu vou dormir.
Se nada me atormenta o pensamento, é que naquele dia eu errei pouquinho, né? Não errei muito. Não levei para a cama as dores que eu criei. Para mim, porque errei, e talvez para o outro que está próximo de mim. E que, como meu irmão em humanidade, eu preciso agir amorosamente. Tudo isso a gente pensa, repensa, né? Lê, estuda, reflete, ouve vocês dois, e assim nós vamos caminhando. Você vê que o Alfredo ele passou por um processo grande de rancor, estava rancoroso, ele tinha ódio, raiva, rancor pelo que o próprio Paulo fez a ele. Sim. Então o coração dele não estava apaziguado, e ele tinha que apaziguar isso. Para apaziguar, só através da sua própria autoiluminação. Não, vou perdoar, mas para perdoar não adianta só perdoar. Perdoei, tudo bem, não é só isso. Tem que agir. Eu tenho que fazer alguma ação em prol disso para. Então, foi lá acolhê-lo. Foi acolher o tal do caluniador lá, foi atrás dele, tirar ele daquelas zonas de baixas vibrações para trazer ele para vibrações melhores, dar banho nele de passes, né, magnéticos. Todo dia vai lá falar alguma coisa com ele, né? O próprio Paulo já começou a ter alguma melhora com essas investidas do próprio Alfredo, e já fala, graças a Deus, tem uma dificuldade danada, não sei se vocês lembram desse capítulo, ele tendo uma dificuldade danada de pedir, graças a Deus estou melhorando, né? Então, vê que é uma coisa lenta, você vê que é um passo de cada vez, é árduo, é sacrificial, né? Mas tem uma vontade real de querer ajudar este irmão, né? Então, ajuda ele próprio e ajuda aquele que está ali. Então, é uma ajuda mútua, né, Amaury? Eu entendo que o grande mote desse livro é exatamente mostrar para todos nós que podemos, sim, aprender com os casos em que externamos. É a atitude de inteligência a gente oferecer-se compreensão no caso dos outros. É compreensão desse mecanismo, né, que nos faz cometer erros, acertos, avanços e estacionar. Então, a gente vê desde o início do livro a preparação desses tais mensageiros, dessas pessoas que vêm dotadas de faculdade mediúnica, que vêm preparadas para a existência, que vêm preparadas depois de ouvir inúmeros casos de sucumbência. A gente aprende no começo dessa obra que essa palavra é a que persegue a maioria, a grande maioria de nós, principalmente dos que têm mediunidade patente. Então, existe esse encaminhamento natural. Então, despertarmos depois do retorno, depois da morte, né, preparados para esse reencontro com valores, nos despedirmos da encarnação, tendo sofrido as suas interferências, mas despertarmos dóceis ao aprendizado, é uma coisa natural. Então, aqui, no convívio que temos, né, a gente tem essa oportunidade de desenvolver-se bem durante a existência. Por exemplo, a atitude racional é eu lembrar aqui a Miriam, já estamos no final do programa, né? Então, por exemplo, a Miriam tem uma porção de coisas nas quais eu tenho absoluta concordância, afinidade, interação. Mas o time que ela torce de futebol é diferente do meu. O grupo político que ela apoia é diferente do meu. Mas, olha, por que eu tenho que buscar a rota de colisão
naquilo que não tem concordância. Se há uma relação grande de coisas que nos favorecem desenvolver afinidade, fortalecer laços. Então, peraí, vamos evitar a rota de colisão, né? Exatamente porque temos que saber apreciar os valores. E a gente vai desencarnar tão melhor, tanto quanto tivermos vivido, né? Assim que o nosso querido Raul Teixeira fala, a gente tem desencarnado mal. Desencarnar bem, no meu entendimento, é você estar aberto a esses aprendizados que vêm depois. Então, faça a nossa prece final, meu amigo. Vamos lá. Contigo mesmo. Felizes pela oportunidade, agradecemos ao nosso Mestre Jesus por esses momentos de bênçãos, por esses momentos de paz, e pedimos a Ele para que todos os nossos irmãos, em todos os cantos e recantos deste planeta, possam da mesma forma percebê-lo e trazê-lo junto de si em todos os instantes da existência. Permita-nos, Mestre, a sua inconfundível paz em todos os nossos momentos. Que assim seja. Que assim seja. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.